pra baixo. Diana, Trica, João ali, o motorista nosso lá da TV Sul. Está o motorhome. Está o trio. Lá em cima o trio elétrico. Vai descer aí! Escapou um! Vamos descer não, rapaz, não vamos perder tempo, né? Rapaz, isso é bom que ele tem uma queda dessa vez. Bora, rapaz! Aê, rapaz, eu não sou alpinista não, pô. Ai, e eu dando jeito da minha perna, rapaz. Rapaz, o pessoal chegou de 5h30 da manhã. Vai, No programa a ser apresentado por Sua Excelência o Governador do Estado neste fim de tarde, às autoridades do turismo nacional. Trata-se do Programa de Desenvolvimento Turístico da Paraíba. Encontramos no interior do folder texto descritivo do programa, como também o texto descritivo do projeto Costa do Sol. E aí, este programa. chegou a falar aí que na Marina? Não chegamos a desenvolver até a Marina. Desenvolvemos em detalhe apenas o Costa do Sol. O Costa do Sol. Fala-se no rio, aqui a gente vê, se pegar no conteúdo, a gente vai ver. A neguinha lá. Vamos agora colocar aí o nosso material lá no stand. Dá um close aqui na parte do hotel. né? Que nós estamos vendo o Tambaú. Tá tarde lá. Oi! Ei! Venha resolver, olha a hora, me... Pô, na Paraíba. Deus quiser. Agora sim! Pessoal da Globo aí, chegando aí pro Congresso da VAR.
representando o Pernambuco, Saúba da Maneca. E nós queremos aproveitar a oportunidade e o nome das vocações mais naturais, que se casam melhor com o próprio perfil geográfico, clima, de paisagem, de beleza natural do Nordeste é exatamente o caminho turístico. O turismo, não preciso explicar a quem exatamente vive do turismo e do turismo, mas tem revolucionado a riqueza de muitos países. E é estarrecedor que até hoje o Nordeste, com esse potencial fantástico que possui, ainda não tenha atingido aquele desenvolvimento em função do turismo como era de se desejar. Mas ao mesmo tempo nós sentimos, o João Dória e o senhor sente também, como especialista no assunto, que agora há uma conscientização, não apenas da parte dos próprios nordestinos, e no caso dos próprios paraibanos, mas sobretudo da parte daqueles que não são nordestinos, são homens do sul, do sudeste, são estrangeiros, mas que descobriram a riqueza, o potencial extraordinário para o turismo que é o Nordeste. E o Nordeste, que está a ponta mais oriental da América do Sul, aquela que mais se aproxima da África, da Europa, dos Estados Unidos, portanto, pode ser exatamente um portão primeiro de entrada de quem vem da Europa ou de quem vem dos Estados Unidos para a América Latina. É preciso que haja um pouso aqui no Nordeste. E eu tenho certeza que aqueles que amam o turismo, os europeus, enfim, os povos desenvolvidos, que gostam do lazer, que têm condições de usufruir desse lazer, se eles tivessem consciência do que é o Nordeste, sem nenhuma dúvida o Nordeste já tinha recebido grandes investimentos nesse particular. Mas eu tenho uma confiança, sobretudo, na visão de Vossa Excelência. Vossa Excelência, como presidente da Embratur, pela sua grande experiência, pela sua grande contribuição que tem dado, pela sua inteligência, pela sua vida profissional, pelo dedicar-se permanente ao turismo brasileiro e, sobretudo, nessa pregação constante em todas as partes do país, mostrando que o turismo é uma das vocações mais naturais e mais interessantes e urgentes para que o Brasil encontre outros caminhos para o seu desenvolvimento. Aqui está a Paraíba, aqui está também a Paraíba, perfeitamente consciente do seu momento histórico nesse particular. Eu sempre tenho dito, a Paraíba está madura para receber um grande
investimento no setor turístico. A Paraíba possui estradas muito boas, asfaltadas, para todas as suas principais regiões. E não é pelo fato de eu ser governador da Paraíba, mas eu me orgulho de saber que dentro do Nordeste é um dos estados que mais sabe bem conservar as suas estradas asfaltadas, isso é dito por todas as pessoas que visitam. A Paraíba hoje possui, graças a Deus e ao esforço que nós fizemos quando fomos governador de 79 a 81, uma nova pista de pouso e um novo aeroporto perfeitamente compatível com qualquer movimento turístico nacional ou internacional. E estamos, inclusive, dispostos também a ampliar mais ainda e a dar aquele toque internacional do nosso aeroporto para que não haja a mínima preocupação dos responsáveis pelo turismo brasileiro, se pensar que na Paraíba não tem um aeroporto, não tem uma pista. Tem, é excelente e podemos e estamos dispostos a melhorar mais ainda do que ela é. A Paraíba dispõe de praias magníficas, como todo o Nordeste, mas a paisagem, a riqueza paisagística do Nordeste, no caso da Paraíba, é qualquer coisa de fantástico. Quem não conhece a Paraíba e tem o prazer de visitar as suas praias na direção norte e na direção sul, fica realmente encantado com a beleza natural espetacular, de praias mansas, de um litoral esplêndido, de uma água quente de janeiro a dezembro, que isso é uma preciosidade para quem vive no Canadá, quem vive nos Estados Unidos e na Europa, saber que aqui no Nordeste, na Paraíba, nós temos águas quentes de janeiro a dezembro. Nós temos, sobretudo, a natureza não poluída. João Pessoa, graças a vários governantes de vários tempos, eles sempre tiveram essa consciência importante da urbanização racional da cidade de João Pessoa, da sua aproximação com o mar, desse casamento permanente entre a cidade e o mar, que é uma coisa fantástica do pessoense, mas tiveram o cuidado sempre de sanear João Pessoa. As praias de João Pessoa são absolutamente saneadas. Qualquer pessoa pode banhar-se nas águas do mar sem nenhum problema, porque não existe poluição. E mais ainda, nós temos toda a preocupação em continuar preservando toda essa riqueza do natural não poluído, coisa que infelizmente não acontece em outras regiões mais desenvolvidas, ou talvez até por um desenvolvimento mal orientado nesse aspecto. Mas a Paraíba aí está. E a Paraíba, riqueza do seu folclore, das suas músicas, das suas danças. João Pessoa, que é uma das cidades mais antigas do Brasil. João Pessoa foi fundada em 1585. João Pessoa que possui monumentos históricos da mais alta valia do barroco português, como é o caso do conjunto monumental arquitetônico do convento de Santo Antônio da Igreja de São Francisco, que foi absolutamente restaurado no meu governo e hoje está pronto para ser recebido, não só para ser visitado, mas ser bem utilizado num casamento entre turismo e cultura. Ainda a semana passada eu estava assinando com o ministro Celso Furtado e com o embaixador da Espanha um convênio exatamente de apoio à restauração, à continuação da restauração dos nossos monumentos históricos e à preservação dos sítios históricos de João Pessoa, para preservar aquele perfil que sempre foi uma nota característica da beleza de João Pessoa. João Pessoa é uma cidade profundamente arborizada. Há um amor permanente do seu povo com as árvores. Doutor João Dória, uma das coisas mais complicadas de João Pessoa é o senhor querer cortar uma árvore na rua, porque é o povo quem reage. Não é o governo, nem a prefeitura, é o povo quem reage. É uma cidade verde, onde o verde é permanente, é o encanto. É uma cidade vegetal, como disse José Américo de Almeida. João Pessoa é uma cidade vegetal. E se o senhor se debruça para o lado do estuário do Rio Paraíba, é outro encanto. O estuário do Rio Paraíba é uma atração fantástica de beleza natural e de riqueza de exploração dos seus recursos naturais, inclusive para o seu desenvolvimento econômico e também não poluído. Portanto, com todas essas condições, nós temos hoje também que apresentar não apenas o programa global da Paraíba, o programa turístico. Se descobriram na Paraíba até pegadas de dinossauros, o senhor vê como a Paraíba nesse ponto é privilegiada. Geólogos europeus, ao lado do CNPq e da Universidade Federal da Paraíba, descobriram pegadas importantes de dinossauros. Hoje é um ponto turístico importante no Alto Sertão da Paraíba. Num vale que se casa muito bem e, coincidentemente, com uma estação termal, que é o Brejo das Freiras, também que é um hotel turístico no Alto Sertão da Paraíba. Então nós temos vários pontos
vários aspectos a serem explorados turisticamente. Mas, para dar assim como que uma cabeça de ponte, um aspecto referencial de João Pessoa, nós estamos hoje lançando, a título ainda de apresentação e de debate, aberto a todas as sugestões daqueles que são experientes no setor de turismo, daqueles que são profissionais no setor de turismo, dos arquitetos, dos urbanistas, de todos aqueles que pensam casar bem a beleza natural, a não poluição, a preservação da natureza, com o usufruto de tudo isso para os aspectos turísticos. E assim, privilegiadamente, o governo tem, exatamente ao lado da ponta mais oriental da América Latina, que é a Ponta dos Seixos, juntamente com Cabo Branco. Nós temos uma fazenda que é da propriedade do Estado. Nós temos quase 4 quilômetros de praia que é da propriedade do governo. Daí porque a grande moeda que o governo da Paraíba tem para lançar ou relançar as suas atividades turísticas, porque a grande moeda é a terra que é a propriedade do Estado. É uma fazenda chamada Fazenda Mangabeira, cortada principalmente por 3 rios perenes não poluídos, 3 rios perenes não poluídos, de uma beleza extraordinária, fantástica, natural, tal como os portugueses, quando chegaram aqui, encontraram, porque a praia e o sítio está perfeitamente conservado. E é sobre isso aí que nós iremos hoje, estamos aqui lançando para a observação e para a crítica e abertas sugestões o nosso programa da Costa do Sol. E aqui estão os mapas. Daqui a poucos instantes eu vou pedir ao urbanista e arquiteto nosso do Estado, que fez a primeira proposta para ser discutida, o aproveitamento ideal disso. Então, o doutor João Dória, com essas palavras, e eu agradecer a presença de tantos representantes do Brasil inteiro e dos vários estados brasileiros neste Congresso da Paz, bem como de homens e mulheres que se dedicam ao turismo internacional e, sobretudo, a presença honrosa de Vossa Excelência, porque o turismo do Brasil depende muito de Vossa Excelência e nós estamos conscientes disso e, sobretudo, tranquilos pela alta visão, pela visão realista, pela sua experiência e pelo seu idealismo em lutar e mostrar que esse é, na verdade, um dos caminhos vitais para o desenvolvimento brasileiro. Como disse bem Vossa Excelência, agora também há outra coincidência. Essa nossa dívida externa que está aí, que é impagável, estamos encontrando já uma solução. E a solução que o governo, juntamente com os nossos credores, estão encontrando, é que os nossos credores façam a reconversão da dívida aqui mesmo. E para que não haja dúvidas quanto a essa reconversão, no que diz respeito a uma espécie de concorrência com empresas brasileiras, nada existe mais tranquilizador do que a reconversão para o turismo, porque eles reconvertem aqui com hotéis e com tudo, e além disso, trazem mais os turistas para gastar mais dinheiro aqui no Brasil. Eu acho que é realmente um caminho fantástico. Estamos numa hora, num instante privilegiado da vida brasileira. Eu quero dizer ao senhor que eu sou, por natureza, um otimista. Essa questão de viver eternamente falando em crise, falando em dificuldades, falando em subdesenvolvimento, ninguém desenvolve um país nem um povo com pessimismo. A gente só desenvolve com crença, com idealismo, com confiança, porque esse país é realmente um país extraordinário, de um povo extraordinário, de grande capacidade, e essa crise não representa nada na história brasileira. Isso é muito pequeno, porque falta, na verdade, é um governo de vencer essa crise. Eu tenho dito e repetido que muito pior do que a crise seria a falta de coragem de encará-la e de vencê-la, porque nós temos capacidade de vencê-la. Portanto, é com esse sangue novo, com essa atitude de otimismo que nós estamos aqui neste Congresso Naval. Dizer que a Paraíba está presente, e a Paraíba está exatamente presente para dizer que ao lado dos outros estados, ao lado daqui do governo do Rio Grande do Norte, cujo governador está nesse momento nos honrando com a sua presença ao chegar ao recinto, e suspendo por alguns minutos para recebê-lo. No final já das minhas palavras, a presença muito honrosa do eminente governador, meu amigo, doutor Geraldo Melo, e de todos aqueles que compõem o governo que está aqui. Eu devo, portanto, encerrar, estava já encerrando, doutor Geraldo Melo.
as nossas palavras, dizendo que, na verdade, a nossa presença aqui é de muita alegria, de muita satisfação, porque estamos, na verdade, numa hora muito importante para o Brasil. Eu estava exatamente comentando que essa questão de viver se falando em crise, porque o Brasil está em crise, o pessimismo, a mania de se achar que a gente fica eternamente desenvolvido, não é com essas ideias que nós vamos desenvolver o nosso país, nem nenhuma nação do mundo se desenvolve com complexo de subdesenvolvido, nem complexo de inferioridade, nem preocupação com crise. Pior do que a crise, eu digo e repito, seria a falta de coragem de encará-la, de vencê-la, e nós temos capacidade para isso. Essa crise não é nada em relação ao grande potencial do Brasil, ao grande potencial do povo brasileiro. Então, aqui está, portanto, o doutor João Dória e o ministro governador, as nossas palavras, que vêm com essa sincera expressão de otimismo. É com otimismo, é ao lado dos senhores, é ao lado de todos os governadores do Nordeste, que nós vamos contribuir decisivamente para a grandeza desse país, a abrir mais espaços, a abrir mais oportunidades de emprego, e queremos, na verdade, que todos se sintam orgulhosos e felizes de terem nascido aqui nesse Nordeste e continuar vivendo aqui, porque aqui tem um grande futuro para vocês. Muito obrigado. Integrar todo o litoral. Nós podemos perfeitamente integrar o litoral passar para o norte. Então a ideia essencial é distribuir parcialmente não só no litoral norte, nós temos a cidade portuária de Caminheiros, bem como no sul. Então o sul está dispõe desse tudo, mas falou como o governador já tem muito bem claro, que é a propriedade. Nós temos uma propriedade de 2.000 hectares, enquanto que o nosso projeto ele só vai aproveitar lá 30% desse grande potencial que é exatamente o espaço físico. Não precisa falar sobre a riqueza do meio ambiente, a riqueza dos mares, que o governador já deixou muito bem claro. São 3 santuários ecológicos. Nós temos o Marco Rio. Contratada da Panam, é? Viu?
Agora filmando, agora filmando. Né? Já tem um retrato, agora tira filmando aí. Mas eu pertinho.
Aí, pra esse grande companheiro. Minha senhora, como é que tá tudo? Ele foi dando antipado. Coisa boa. A senhora está contente com a festa? Muito! A senhora já visitou o estande de Mato Grosso? Muito! Oh, que Gostei ótimo. demais até. Eu conheço o Pantanal, então, né, Zé Bolo Flor? Muito obrigado. Exatamente. Então, tchau, um beijão pra você. Peraí que vai tirar uma fotografia. Mas até duas. Peraí, Mato Grosso. Não tem problema. Eu vou pegar uma ponte aqui, peraí! Esperamos vocês aqui, esperamos vocês lá. A hora que vocês quiserem ir lá, nós estamos esperando vocês para dar um bom atendimento para vocês lá. Tá certo? Tá certo. Concorda comigo? Concordo. Dele que é o mais bonito, a boca. Isso, minha boca, que é bonita. A boca levou um catabilho lá pra cá. Na boca. A boca tá na cintura. Que é isso, moço? Não fala uma coisa dessa. Ei! Já peguei. Oi? Tudo em cima? Eu não vou estar no Brasil. Eita, que bom! Aqui, Não, não, Não pega não, Fernando. Não, é pronto. Tem dois. Tem duas figuras aqui. Eu vejo lá um saco de plástico, uma toalha e uma camisa nossa aqui. Ah, sim, filha, você bate, passa pra 11 aqui, ó. Eita, eu não sei mexer, não. Tomando o céu já. Aí você vê. De quê? Não. Não, senhor. Aí tem pão que não tinha nada de salgado pra coisa. Era o quê? Já pra fora.
Depois já vê. Tudo filha mais? Só? Não foi tão pouquinho. Tô doido. Eu vou pintar uma vez no filme. Eu ia pegando o marido dela. Aí, isso aí. Terminou. Ah, eu quero ver a fotografia, vem cá. Ó o close, casal 20. Meu filho mude agora. É aí, ó. É nada. Serviço ecológico. Cadê dar o close da camisa aí? É. Aí. Nada, na frente, ó.